Então vamos lá. Nono ano, PET 4, graças a Deus, último PET. Não, professor, já tá difícil já. Semana 1. Unidade temática História Recente. Nossa, que nome horrível. Meu Deus do céu. História Recente. De onde que eles tiraram recente? Mas tudo bem. Objeto de conhecimento. A Guerra Fria, confronto de dois modelos políticos, capitalista e socialista, a Revolução Chinesa e as tensões entre China e Rússia, Revolução Cubana, as tensões entre Estados Unidos e América e Cuba, as experiências ditatoriais da América Latina. Isso aqui não é história recente, é história contemporânea, tá? Recente, o que é recente? É contemporânea, que chama. Contemporânea. Habilidades: identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas e no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. Então, basicamente, a Guerra Fria. Ah, professor, o que é a Guerra Fria? Terminou a Segunda Guerra Mundial, tiveram dois países que saíram mais fortes, assim, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o seu sistema econômico que chama capitalista, né? E a União Soviética, o comunismo, que hoje em dia são poucos países que ainda seguem esse sistema econômico. Depois eu vou exemplificar certinho o que é cada um desses sistemas e por que eles entraram em conflito, tá? Conteúdos relacionados: Guerra Fria, ditaduras na América Latina e período da Guerra Fria. Então essas ditaduras que está aqui, ó, tá falando, é porque aqui na América houve várias ditaduras, tá? O que é uma ditadura? É quando normalmente militares, né, ou pessoas ligadas ao exército, aeronáutica e tudo mais, elas tomam o poder do país para tentar evitar uma ameaça comunista, tá? Então, os Estados Unidos, eles meio que fizeram acordo com esses países, como foi o Brasil, para que o país se tornasse uma ditadura e assim ela continuasse sob a influência deles, né? Então foi basicamente isso. Enquanto outros países tiveram ditaduras também comunistas, né? Como Cuba teve, como o Coreia do Norte, a China e tudo mais. Guerra Fria e seus desdobramentos. Olá, estudante. Estamos dando início ao PET do ano 2021. Na verdade, início ao último PET. Nesta e nas próximas semanas, iremos analisar, discutir características e identificar diferentes aspectos relacionados aos principais fatos históricos da história recente do mundo. Vamos então abarcar nessa viagem de estudos os novos conhecimentos. Breve apresentação. A Guerra Fria e seus desdobramentos. Se estiverem dúvida de alguma palavra, alguma coisa que eu falar aqui, é só me dar um toquinho aí. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, as duas principais potências vencedoras desse conflito passaram a disputar a hegemonia política do planeta, União Soviética e Estados Unidos. Se lançaram numa campanha de promoção dos seus sistemas socioeconômicos, socialismo, comunismo e capitalismo, respectivamente. Essa disputa ideológica de qual seria o melhor regime político, social e econômico para as nações após 1945 ficou conhecida como Guerra Fria. Uma guerra entre a União Soviética e Estados Unidos não se enfrentavam de forma direta, mas interferiam nas geopolíticas regionais em busca de promover os modelos que utilizavam e defendiam. Então a gente pode ver isso aonde? No mapa aqui, ó. Os países que são pintadinhos de vermelho aqui, ó, são os países que tinham certa influência do bloco comunista, né? Liderados aqui pela União Soviética, que hoje é a atual Rússia, com alguns outros países anexados. Enquanto os azuis aqui eram são países que são influenciados pelo capitalismo, que a gente tem como referencial os Estados Unidos aqui, tá? Então vamos lá. Tá. Blá, blá, blá. Modelos utilizáveis defendiam. Ó, durante quase 50 anos de duração da Guerra Fria, podemos destacar: 1. A criação de um plano de recuperação econômica das nações europeias patrocinados pelos Estados Unidos, que chama Plano Marshall.
Isso aqui cai muito, tá, gente? Esse negócio aqui, nossa, o pessoal não sei por que adora colocar isso em questões assim de faculdade, Enem, essas coisas. Plano Marshall, que é o plano de recuperação da Europa, tá? Então, esse plano visava impedir a expansão do socialismo pelo continente europeu ao financiar a reconstrução das nações capitalistas destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos emprestavam o dinheiro e a Europa ia se reerguendo aos poucos, né? O macartismo nos Estados Unidos, perseguição a pessoas que defendiam o modelo socioeconômico soviético ou eram críticas ao regime capitalista. Então, esse macartismo aqui era o quê? Era criticar ou ser adepto ao sistema econômico soviético, que no caso é o comunismo, tá? Ou socialismo. 3. Criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização militar das principais nações capitalistas. Em resposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia. São dois pactos ali militares, tá? Então, a OTAN reuniu os países ali que são do Atlântico Norte, né? Esses países que ficam aqui, Europa e aqui na América. Organização militar e tal, tal. 4. A separação das penínsulas coreanas do Vietnã, coreana e do Vietnã em áreas de influência capitalista socialista. Então, se a gente for identificar aqui, ó, aqui no mapa mesmo dá para ver, ó. Tá certo que tá tudo pixelado, né? Mas dá para ver. Essa aqui é a Coreia do Sul. Essa aqui é a Coreia do Norte. Eles têm a mesma língua, basicamente os mesmos costumes, só que um é capitalista e o outro é comunista. Vietnã, a mesma coisa. Aqui, ó. Uma parte é capitalista, outra parte é socialista. Então, houveram guerras, né? Inclusive no Vietnã, os Estados Unidos chegou a enfrentar os Vietcongs lá. Tem vários filmes também que falam sobre essa temática. É bacana vocês assistirem. Então, houve também as guerras Tem das música Coreias. também. Tem música. Se não me engano, até o Engenheiros do Havaí, que você gosta, Engenheiros, ué. fala Aham. sobre a Guerra do Vietnã, né? Então, a Guerra do Vietnã, na verdade, são guerras ideológicas. É que o ser humano é um ser humano tão burro, digamos assim, que um tenta matar o outro por causa dos governantes, entendeu? Então, você vê que guerra já é uma coisa idiota. E o pessoal lutar nela é mais idiota ainda. Mas vamos lá. Então tem a Guerra do Vietnã, tem a Guerra da Coreia, com a vitória dos apoiadores do regime socialista. Então, lá na Coreia, houve guerra de separação, e no Vietnã acabou que os Vietcongs conseguiram expulsar os Estados Unidos. Só que não foi bem assim, tá? Morreu muito Vietcong, morreu muito combatente do Vietnã, e teve uma pressão dos países de fora, né? Os Estados Unidos pararam com a guerra porque estavam matando muita gente. E coincidiu com o movimento hippie, tá? Não quer ver? Vou até mostrar as imagens. Os hippies são os melhores para mim. Aqui, ó. Protesto. Guerra do Vietnã. Então, no próprio Estados Unidos, ó, várias pessoas fizeram cartazes. Ó. Fizeram cartazes, ó, amor, não a guerra. São vários cartazes de Jorge, boa pessoas que tarde, não tudo queriam. bem? Boa tarde, boa tarde. Tudo jóia. Aqui, houve alguma troca, alguma coisa em relação ao horário? Não, no caso não. É que o nono ano é separado em dois, né? Tem o número um e o número 3. E no caso o Elias parece que ele só encaminha as atividades para os meninos. Daí acabou Ah, que sim. eu chamei o pessoal para assistir a aula, né? Porque senão, teoricamente, eles vão perder, né? Daí só no YouTube que eles vão assistir. Mas foi só por isso só. Ah, tá. Não, porque Franciele não me comunicou, não, que ela estava na aula de história, não. E eu não Não, não passei tem o problema. horário para porque não estava dentro do horário de hoje, né? Que seria duas Uhum, aulas de Elias, uhum, depois uma aula de geografia. Aí eu até uhum. peço desculpa por não acompanhá-la. Não, não, tranquilo, tranquilo. Boa tarde para todo mundo aí, viu, gente? Desculpa aí. Boa tarde. Não, não, até Boa parece. tarde. Ô, Mas Franciele, quando
acontecer isso, de você entrar em outra aula, que eu não enviar o link, se você puder me avisar, eu agradeço, fazendo Eu favor. esqueci, foi mal, Rose. Desculpinha. Não, tá tranquilo, tá? Pode Não, às ver. vezes você pode precisar de alguma coisa e não tem como eu saber. Uhum. Não, mas Beleza, então. tranquilo. Obrigada. Eu depois, na próxima, se acontecer isso de novo, eu mando também para você Não, o link. beleza. É porque, na verdade, Jorge, eu não reenviei esse link para ela, porque, conforme eu te falei, de acordo com o horário, seria 2 aulas de Elias, né? E Uhum. após a aula de geografia, e Ah, depois uma aula de português. isso. Português. E por isso que eu não enviei, porque o professor de matemática, ele ficou de enviar uns links, né? Para a Uhum. aula dele, mas eu fiquei aguardando e ele não enviou, por isso que eu não fiz o envio para ela. Uhum. Não, não, Ok, obrigada. tranquilo. De nada, que isso, até parece. Falou. Falou. Então aqui, gente, ó, você vê várias, inclusive aqui nosso queridíssimo John Lennon com a Yoko Ono. Isso aqui é um dos vocalistas dos Beatles, para quem não conhece o John Lennon. Daí tá aqui a Harpies, The Bad Peace. Bad Peace. Como que eu posso falar isso? Cabelo da Paz e Cama da Paz, seria a tradução literal, mas obviamente tem É bem isso. uma tradução melhor, né? E outros cartazes aqui também, que ó, acabe com a guerra no Vietnã agora, outra coisa, acabe a guerra agora, traga nossas tropas para casa. Então trazer o pessoal de casa. E essa aqui é uma foto que é bem icônica assim na guerra. Tem se eu não me engano, essa menina aqui que tá correndo pelada aqui sem a roupa, não é porque ela quis, não. Ela tá queimando, na verdade. Ah, professor, mas ela tá queimando, mas não tem fogo. Tem, se eu não me engano, gente, eu posso estar enganado, tá? Os Estados Unidos eles jogavam um elemento químico que chama napalm. O napalm é como se fosse uma fumaça, um pozinho assim, bem fininho, que quando entra em contato com a pele, sua pele começa a queimar, como se estivesse queimando com fogo, tá? Então várias pessoas tiravam a roupa e saíam correndo. Essa menina dessa foto aqui, hoje ela é uma das coordenadoras da ONU. Quer ver? Menina do Vietnã. Essa mulher aqui, ó. Quer ver o que ela é hoje? Que legal a história. A história dela é muito foda, velho. Foi nossa cristã e mudou de vida. Aqui é a Vietcong Kim Poo. Hoje, sem a história, vê que sorriso, né? Foi data que perdeu. Aqui, ó. Essa foi a data em que sua pele ardeu em chamas após o exército do Vietnã do Sul, com apoio dos Estados Unidos, lançar bombas de napalm, material altamente inflamável. Seu vilarejo. Deixa eu ver se ela fala aqui o que ela virou. Durante o encontro literário de que aconteceu nos Cristãos em São Paulo, maior feira gospel, a versão brasileira publicada da autora. Eu lembro que ela virou alguma coisa da ONU. Parece que eu tô enganado. Eu tenho que pesquisar certinho o que ela é hoje. Mas eu pensei que ela era embaixadora, alguma coisa da ONU. Mas essa menina aqui é uma dos símbolos do Vietnã, né? Tipo assim, quando pegou o corpo dela todo queimado, ó. Então, o que que acontece? Eles jogavam bombas principalmente para abrir caminho nas florestas, né? Porque os combatentes da Guerra do Vietnã, eles se camuflavam na floresta. Então, eles jogavam alguns produtos químicos que queimavam as pessoas, que tipo, era coisa assim totalmente tipo repugnante assim na guerra. E acabava que várias crianças morreram, que não tinha nada a ver com o negócio. Então, você vê que guerra é só desgosto, como dizem. Cinco, Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Então, a gente tiveram algumas revoluções também que os países viraram comunistas e tal. Golpes militares em implantação de ditaduras capitalistas na América Latina. Corrida armamentista, né?
que no caso os dois países começaram a desenvolver arma nuclear. Corrida espacial, que se for ver bem, foi a única legal, né? Porque o pessoal, a meta era chegar na Lua, os Estados Unidos conseguiu primeiro que os soviéticos, né? Os soviéticos conseguiram o primeiro satélite, levaram o primeiro ser vivo, o primeiro homem e a primeira mulher ao espaço. Os estadunidenses foram os primeiros a pisar no satélite terrestre que foi a Lua, né, em Os 1969. soviéticos fizeram um monte de coisa, os Estados Unidos pisou na Lua e ganhou. E ganhou. A chegada era a Lua, né? Mas os soviéticos já tinham feito vários avanços, né? Se você for ver bem a retrospectiva de como foi a disputa, tem até lá no canal do Nostalgia do Castanhari, tem Eu um assisti. videozinho bem legal dele. Que o soviético estava bem à frente na tecnologia, assim, que os Estados Unidos. Só que daí os Estados Unidos criaram a NASA, daí o negócio ficou certinho, eles conseguiram chegar à Lua e tudo mais. Eles vão voltar agora, né? Parece que eles vão voltar lá, daqui a um tempinho. Agora eles querem chegar em Marte, né? Só que agora o pessoal que eles querem fazer turismo no espaço e tudo mais. Em vez de combater a fome no mundo, né? Então deixa o povo morrer de fome enquanto o pessoal tá lá no espaço. Fazer o quê? Interferências soviéticas e estadunidenses nos processos emancipatórios das colônias africanas e asiáticas, separação da Alemanha em duas áreas de influência. Então a Alemanha foi separada em dois, né? Uma era a República Democrática Alemã e a capitalista era a RFA, né? República Federativa da Alemanha. E a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, para quem nunca viu, Muro de Berlim. Separava a Alemanha em dois, tá? Lá em Munique, o muro o muro tá lá até hoje, né? Como símbolo e tudo mais. Só que ele foi derrubado, né? Ele foi derrubado. Então, pessoas que viviam num lado do muro não poderiam visitar as outras pessoas. E o muro não era só um muro, tá? Tinha bastante tropas no meio, assim, para evitar que as pessoas passassem. Então, eles dividiram a Alemanha em dois aqui. E o muro passa bem em Munique, né? No meio da cidade ali, ó. Daí tem aquele pessoal batendo martelo no muro e tudo mais. Quando caiu, né? As pessoas ó, reencontrando as outras do outro lado, que era bem restrita assim, a passagem de um lado para o outro. Então várias famílias também foram divididas, né? A partir da década de 1970, assistes entre Estados Unidos e União Soviética foram diminuindo, principalmente porque nenhuma das duas nações queria gastar volumosas quantias nas indústrias militar e espacial. As duas nações passaram a assinar pactos e não proliferação de armas nucleares e manutenção da paz. Essa política é conhecida como détente. Acho que essa palavra é em francês, né? Mas eu não sei falar. Uma outra característica interessante desse período foi o uso constante pelos dois países de propagandas para enaltecer seus regimes socioeconômicos. As Olimpíadas disputadas esportivos de superação foram um grande palco da associação entre os pontos positivos dos modelos socioeconômicos e a vitória dos atletas das principais nações capitalistas e socialistas. Então era tipo, eles queriam mostrar que o sistema deles era melhor, né? Capitalista e socialista. Professor, mas o que é melhor? Os dois pontos têm coisas boas e coisas ruins, né? O socialismo, que foi implantado na Rússia, por exemplo, na União Soviética, né? É um socialismo que não é bem o que o Marx falava, né? A gente teve ditadores, né? O Stalin não foi um trabalhador que saiu de uma fábrica e idealizou junto aos outros trabalhadores um país mais igualitário, igual Marx defendia, né? Para quem não sabe quem que é o papai Marx aí, ó, esse livrinho é obrigatório, ó. Manifesto Comunista. Ai, professor, mas isso aí, o pessoal lá da igreja não deixa eu ler. Por que que não deixa você ler? Porque o Marx era contra qualquer tipo de religião, tá? Só que esse livro aqui, o Manifesto Comunista, ele fala como que os trabalhadores eles vão tomar o poder e eles que vão reger o país e, na verdade, não existiria mais países, né? Então seria meio que uma idealização do que seria perfeito para a humanidade, né? A gente consumir o necessário, não ter que pagar um absurdo enquanto outras pessoas estão passando fome. Então ele idealiza todo um modelo
econômico em que as pessoas teriam melhores condições de vida, tá? Mas isso é o ideal, gente. Isso é, tipo, é uma coisa assim que dificilmente a gente vai atingir, né? Isso é muito romântico, para falar a verdade. Só que alguns países quiseram implementar esse aspecto à força. Daí não adianta muito, né? Daí vira uma ditadura, né? Onde as pessoas que são contra o governo acabam sendo presas e muitas serem mortas, né? Aconteceu isso na União Soviética. Enquanto o capitalismo já normalmente é um regime democrático, né? Pelo menos que a população tenha participação na política. Só que isso também não implica que você vai ter uma vida boa. Igual eu falo às vezes para alguns alunos, nos Estados Unidos, por exemplo. Se você for pobre e não tiver condição de pagar um plano de saúde, se você tiver algum problema aí de saúde, você vai pagar bem caro. Inclusive, talvez você tenha que vender até a sua casa, seu carro, todos os seus bens para pagar um tratamento, né? Porque lá não existe SUS. Então, são dois pesos e duas medidas, né? Então, a gente não pode nem falar que é uma coisa excelente, nem uma coisa horrível também. Então, a gente sempre tem que ser ponderado nas reflexões. Pelo menos eu sou. Alguns colegas meus aí da história já são mais enfáticos. Não, a União Soviética foi o melhor regime do mundo, Cuba é um lugar maravilhoso. Também não é assim, tá? Não acredita muito nisso, não. Que é uma coisa. Tem altos e baixos, né? Ué, como Cuba é um excelente país, uma ideologia muito boa, mas só que lá, querendo ou não, tiveram ditadores, né? O Fidel Castro e o Che Guevara e tudo mais, eles foram ditadores. Então, quem não concorda, por exemplo, com a política deles, consegue sair do país? Não consegue. Quem não, quem falar mal do governo, o que acontece? A gente não sabe, entendeu? Então é um país fechado, né? Obviamente que grande parte da culpa foi porque os Estados Unidos fez um embargo econômico lá, né? Então não entra produto em Cuba. O único país que manda produto para lá agora é a China, antes era a União Soviética. Então acaba que o país ficou estagnado por causa disso, né? Porque os Estados Unidos não permite que o país prospere, né? De certa forma. Então aqui, ó, nessa charge temos na esquerda o presidente soviético Nikita Khrushchev, na direita encontra com John Kennedy, que é dos Estados Unidos. Os dois sentados com bomba atômica aqui, né, bomba de hidrogênio. Então, presidente dos Estados Unidos, a disputa entre os dois blocos capitalista e socialista está representada através de uma queda de braço. O ato de dar as mãos pode ser representar a união, acordo, apoio na realidade. Faz-se aí uma alusão, ou melhor, uma sátira da doutrina de coexistência pacífica, proposta por Khrushchev. Uma possível convivência pacífica entre dois blocos. A possibilidade dessa pacificidade é muito bem ilustrada na postura dos dois líderes, que mantêm lugar firme um ao outro, remetendo-nos à ideia de vigilância, mas que, em contrapartida, e meio sorrateiramente, mantém o dedo no botão que acionará a bomba nuclear sobre o inimigo, ato este que seria suficiente para a eclosão da tão temida guerra. Guerra nada, né? Que se eles apertassem o botão de verdade mesmo, tinha acabado o mundo inteiro, né? Tem isso. Leia o trecho da reportagem. Então tá falando aqui, ó. A política estadunidense de perseguição aos considerados subversivos, comunistas ou anti-americanos é denominado como? Você nem leu o texto. E aí, o que vocês acham? Que é macartismo, OTAN, detente, Guerra Fria. Eu até falei em cima ali. Quer ver? Até grifei. Aqui, ó. Macartismo nos Estados Unidos, perseguição das pessoas que defendem o modelo socioeconômico soviético e eram a críticas do regime capitalista. Então você vê que no próprio capitalismo as pessoas também eram perseguidas por terem outras visões. Né? Então isso quando eu falo tanto para os meus alunos assim, gente, toda vez que alguém afirmar para você que uma coisa é muito boa, que não tem defeito, não existe, tá, gente? Nada é perfeito. Ai, mas viver em tal lugar é a coisa mais linda, e tal. Não é assim. Entendeu? Então sejam críticos, assim, pergunte como que é, tudo mais, faça comparações com outros lugares. Vocês podem ter certeza que nada é mil maravilhas, tá?
Então aqui, ó, a resposta daqui é essa aqui, ó. Macartismo. Defina o que foi Guerra Fria. A resposta também não é tão difícil. Então foi o quê? O conflito entre duas grandes nações que influenciaram o mundo. Então a gente coloca aqui Estados Unidos da América e União Soviética, o RSS, influenciaram o mundo devido aos seus aspectos políticos, ideológicos e econômicos. O conflito entre duas grandes nações influenciaram o mundo devido aos seus aspectos políticos, ideológicos e econômicos. Conflito, eu posso falar, um conflito que não chegou às vias de fato, tá? Então eles nunca tiveram, por exemplo, uma guerra entre si. Normalmente eles faziam isso através de outros países, né? Tipo Coreia do Norte com a Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Então, eles acabam disputando os países assim, não entrando em conflito diretamente. Por isso que a gente chama Guerra Fria. Então foi uma guerra de fato, né? Vocês entenderam isso aqui? Ou não tá difícil de entender? Como que vocês estão aí? Fran, Isa, Entendi, Deu pra sim. entender. eu? Eles eram espertinhos, né? Eles não entravam em guerra, não. Eles mandavam os bobos brigar por eles. Isso mesmo. Gustavo, tá tranquilo? Gustavo Tranquilo, professor. tá dormindo aí não, né, Gustavo? Olha lá, hein? Eu não, professor. Olha lá. Enem, número 3. Aos 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período hegemônico único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Então aqui está falando o quê? Que a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que a dominou até a queda da União Soviética. Então ele está falando aqui possivelmente da divisão da Alemanha, essas coisas assim, né? Dos dois blocos. O período citado no texto, conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão. Constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra Mundial. E aí, qual que vocês acham que tá certo? Letra E? Letra E. Isso aí, garoto. Muito bem. Essa aí mesmo. Porque, ó, a corrida armamentista entre duas potências imperialistas europeias já tá errada, né? Não existe. Não tá falando nada de Europa ali. Domínio de países socialistas do sul e capitalismo do norte Não. tá Sul errado. nunca dominou norte. Nunca na vida. Não, os países mais ricos do mundo estão no norte do planeta, tá? Com Então exceção tem de como ser o alguns. contrário. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética, isso aí não tem nada a ver com Guerra Fria, que foi depois da. Nazismo não tem nada a ver com isso, não. O nazismo é a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando sobre Guerra Fria. Por isso que é importante aquela linha do tempo, tá? Para vocês entenderem onde que está cada coisa. Para vocês não ficarem perdidos às vezes. Nossa, mas será que a Segunda Guerra Mundial foi antes ou depois da Guerra Fria? Entendeu? Às vezes você confunde. A Guerra Fria terminou quando eu nasci. 1989, né? Guerra Fria pode-se dizer que foi a terceira guerra nessa escala aí, né? A terceira guerra. A Guerra Fria foi a terceira. Se
for ver bem. Só que não teve guerra, de fato. Hoje em dia, vocês vão ver, daqui a um tempo, vocês vão ver que a China e os Estados Unidos vão brigar pela hegemonia do mundo, porque a Rússia já está ficando de coadjuvante nessa hora. Daqui a um tempo, vocês vão ver a China e os Estados Esse Unidos. negócio dessas vacinas aí, ó, vai gerar história. Porque foi tipo que uma corrida mundial pela vacinação, só vai gerar muita coisa ainda. Não, vocês têm que ver um vídeo que eu vi do Átila.